Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz, de autoria de André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 9, analisando os ensinamentos de André Luiz e do seu mentor Alexandre sobre a vida na Terra pelo lado espiritual, pelo exercício da mediunidade e baseados, logicamente, na doutrina espírita. No último estudo, estávamos analisando a condição de médiuns quando deixavam o centro espírita. Vimos que esses médiuns traziam conflitos íntimos, traziam viciações que atrapalhavam o seu desenvolvimento mediúnico. E aí, quando deixaram a casa espírita, foram tomados por um grupo de espíritos rasteiros inferiores que dominaram as suas mentes no sentido de influenciação. Então nós passamos pela influência de espíritos inferiores, que sensações eles nos transmitem. Vimos como eles ignoraram os conselhos do irmão Alexandre, que inspirou a filha da senhora, que também é irmã do outro rapaz, que é médium, e ignoraram os seus conselhos, relegando a irmã ao abandono de ideias por ser considerada muito jovem. E aí, Alexandre começava a explicar a André Luiz quem eram aquelas entidades que estavam transmitindo ideias equivocadas, perturbadas e que, consequentemente, atrapalhavam o desenvolvimento daqueles médiuns ali presentes. Lembre-se que eles estão a caminho de casa, enquanto Alexandre vai ensinando André Luiz e fazendo ele enxergar a situação. Ele explica então que o espírito que perturbava a senhora, porque é a senhora e seus 2 filhos, há um espírito junto dessa senhora e há 2 espíritos junto ao rapaz. Somente a moça mais jovem, que não tinha nenhuma companhia espiritual. Em relação à companhia, portanto, da senhora, Alexandre esclarece a André Luiz que se tratava de um amigo que se uniu a ela por ter sido marido na última encarnação. Não desenvolveu traços espirituais, vivendo um egoísta dentro de casa. Já os 2 espíritos que estavam juntos do rapaz eram conhecidos, companheiros dele, quando ele ainda se aventurava no meretrício. Diante do espanto de André Luiz, Alexandre continuou: o ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana. Então ele havia se casado com aquela senhora por interesses materiais, não por amor, não por sentimento. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno, sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente, por isso, com bastante força para abandonar o círculo doméstico, em que a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Então Alexandre explica que aquele espírito que é companheiro da encarnada, havia sido seu esposo, não se preocupou com o lado espiritual. Pelo contrário, casou por interesse e, além disso, não buscou em nenhum momento os interesses da alma, coisa que a esposa vinha fazendo desde o seu falecimento, porque nós sabemos que a senhora estava buscando o exercício da mediunidade. Quanto ao rapaz, o jovem que apresentava problemas na área sexual, de leviandade em leviandade criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes,
as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. Então o jovem havia conquistado aquelas duas amizades inferiores por conta de suas aventuras no meretrício. Alexandre diz aí que ele vai de queda em queda, de erro em erro, nas questões sexuais, adquirindo essas amizades, entre aspas, do mundo espiritual. Pessoas que têm os mesmos interesses que os dele e por isso se ligam a ele. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Percebam que Alexandre dá uma lição valorosa que o Espiritismo ensina. Muitos dos nossos companheiros espirituais são inferiores e não querem o nosso mal. Porém, pelo fato de serem inferiores, acabam nos fazendo mal. Nesse exemplo dado, acontecia isso. O jovem estava com duas entidades inferiores, viciadas também na área do sexo, e que se vincularam a ele, porque se afeiçoaram a ele. Nós já vimos aqui que as relações no plano espiritual se dão por atração, lei da atração. Os mesmos interesses, os mesmos vícios, as mesmas vontades atraem os espíritos para os mesmos grupos. Então, aqueles dois espíritos perturbados na área sexual se ligaram ao jovem porque ele também apresentava problemáticas nessa área. Ele se torna então uma presa inconsciente, não percebe que está aprisionado àqueles dois. E não haverá recurso para libertá-los? Perguntou André Luiz emocionado. O orientador então sorriu e considerou. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Ou seja, os espíritos nos ajudam, nos auxiliam, mas precisamos nós romper as algemas que nos mantêm presos às viciações. Por isso eu sempre repito aqui, para sermos felizes dependemos de nós, por quê? Porque é a nossa conduta que escolhe mudar a chave, não mais cair nos vícios e tomar rumo na existência. É uma decisão completamente pessoal. Ninguém pode evoluir pelo outro, no lugar do outro. Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. Então vejam, ele ensina que os nossos mentores estão sempre conosco. Nunca nos falta o auxílio exterior, ou seja, fora do mundo corpóreo, de nossa amizade permanente. Os mentores são nossos amigos e eles estão sempre conosco, porém, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar um mecanismo íntimo. Então, por mais que os nossos companheiros espirituais elevados estejam conosco sempre, em pensamento, em amizade, nós escolhemos sintonizar com espíritos inferiores e assim afastamos as ideias santas dos amigos espirituais. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Eles estão procurando libertar-se, tanto que estão frequentando uma casa espírita. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Então vejam que aqueles espíritos não eram totalmente entregues ao mal sem qualquer resistência. Eles queriam mudar, eles queriam se melhorar. Eles estavam buscando o conhecimento, buscando o amparo, o envolvimento, a elevação, porque já estavam cansados daquela situação. São muitos anos no vício. Já falamos aqui por várias vezes que Alexandre utiliza a expressão multimilenários no erro. A gente cansa de errar.
Então, eles buscam hoje uma vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração. É aquele conceito da tentação dado por Chico Xavier. A tentação é um cão feroz que nos persegue e nós fugimos dele, porém, com uma vontade enorme que esse cão nos alcance. Então, eles tinham o desejo de mudança, porém, era um desejo muito mais dos lábios do que do coração. Era da boca para fora, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Quase nula a vontade neles de mudar verdadeiramente. A gente não vê isso a cada dia. Pessoas que frequentam templos religiosos, que dizem querer mudar, mas nós percebemos que é um desejo muito fraco, uma vontade muito inexpressiva, né? Quase nula, nas palavras de Alexandre. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Ou seja, se eles realmente quisessem mudar, teriam uma resolução positiva, aquela vontade determinante da mudança, transformando suas forças pessoais, dominando a ação regeneradora. É o que acontece quando a pessoa realmente quer mudar. Ela muda de hábito, ela muda de pensamento, ela muda de conduta. Então a grande maioria finge que quer mudar, mas não adota a postura correta, a postura necessária para a mudança. Esperam por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Então, como eu disse no último estudo, as pessoas querem milagres, desejam a mudança sem esforço, sem mudar de conduta, de pensamento, de vibração. E aí, o Alexandre dá as alavancas para a realização da reforma íntima. Quais são? A renúncia das energias inferiores, cultivando o cuidado das energias psíquicas que nós possuímos, e a vontade real de mudança. Todavia, não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntou André Luiz. E nós já estudamos por que ele se refere a essa expressão, vampiros, né? Inconscientes. Eles sugam energia sem perceber. Atrapalham a evolução do outro sem perceber. São inconscientes nessa absorção de energia psíquica dos médiuns. André Luiz pergunta: a gente não pode afastar eles? Alexandre então explica: os interessados forçariam, por sua vez, a volta deles. Olha só. Percebem que nós não podemos evoluir pelo outro? É muito comum as mães quererem resolver os problemas dos seus filhos, né? Isso é padrão de mães, de muitos pais também, que querem resolver os problemas dos seus filhos. Mas, se o filho não for maduro, se o filho não ouvir os conselhos dos pais, ele volta para a mesma vida, ele arranja os mesmos problemas. Então, da mesma forma que os nossos pais agem conosco, a espiritualidade também age. Porém, eles são mais esclarecidos, agem com perfeição. De nada adianta afastar as companhias espirituais inferiores sem a reforma íntima, porque afasta hoje para retornar amanhã. Os próprios perturbados atrairiam de retorno esses mesmos espíritos. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Olha só, Alexandre explica que de nada adianta afastar
os espíritos imperfeitos, obsessores, vampirizadores, se o indivíduo não mudar. Mas, apesar disso, eles afastaram. Então, mesmo que não adiante, eles tentaram. Eles afastaram os vampirizadores. Mas a senhora sentiu saudade dele, do seu ex-marido, que agora a perturba em espírito. E o jovem voltou a atrair os mesmos espíritos porque se achou menos homem. O fato dele não se entregar às viciações, sentiu tédio, então acabou atraindo novamente os mesmos espíritos inferiores. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. Olha só, que ensinamento nessas palavras. Que sirva de alerta para todos nós. Quantas vezes nós reclamamos mentalmente? Às vezes sem perceber. E aí acabamos por atrair, por invocar, é a palavra que ele usa, invocar os nossos obsessores, os vampirizadores, os espíritos perturbados. O nosso inconsciente os invoca, porque reclamamos. A espiritualidade amiga afasta os espíritos sofredores inferiores e a gente traz eles de volta pelo pensamento, invocando através das reclamações mentais. E em vista do vigoroso magnetismo, do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Magnetismo, portanto, atraiu e agregou de novo os companheiros infelizes. No entanto, pergunta André Luiz, vivem assim, imantados uns aos outros, em todos os lugares? Eles vivem assim, juntinho, coladinho, imantados uns aos outros? Quase sempre, respondeu Alexandre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Não é difícil da gente entender isso, né? Tendo o conhecimento de que os espíritos não mais têm acesso à carne física, ao corpo carnal, que tipo de emoção eles buscam então? Permuta contínua de energia, de emoção, de impressão. Como eles não têm mais acesso às sensações da carne, eles se juntam aos encarnados perturbados ou de mesma sintonia para experimentar as sensações que eles tanto sentem falta. Nós já estudamos aqui de que forma os desencarnados exploram as suas viciações no mundo espiritual. Eles não conseguem comer, beber, se entregar à volúpia do sexo, da carne. Então eles ficam grudados, eles ficam colados, no sentido de vinculação energética e mental com os encarnados. Então eles estão nos bares, nos motéis, nas festas em que reina a bebida, a droga, o sexo, estão aos montes, sugando a energia dos encarnados, porque eles querem ter as sensações que antes eles se entregavam quando estavam na carne. Então é fácil de entender essa colocação do Alexandre. Há essa satisfação mútua. Encarnado goza aqui na Terra, desencarnado goza também porque está acoplado, está ali junto, está ali buscando as mesmas sensações. Preocupado em fazer algum bem, André Luiz pondera: quem sabe poderíamos conduzir estas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio, ao respeito próprio? Olha que interessante, André Luiz pergunta: por que a gente não doutrina eles? Por que a gente não esclarece esses espíritos? Alexandre então diz: semelhante recurso não foi esquecido.
essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. A gente sabe, né, que a espiritualidade vai doutrinando os nossos inimigos, os nossos amigos do plano espiritual inferior, né? Amigos que eu digo porque se assemelham a nós, gostam de nós no sentido de afeição pelos mesmos interesses mesquinhos. Então eles são atraídos para a doutrinação, para o diálogo com o, o doutrinador, né? O dialogador na casa espírita, ou em outros templos religiosos que aceitam a mediunidade. Então essa providência não foi esquecida. Esses espíritos são levados para conversar, para doutrinar. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Então, a providência de doutrinar, dialogar, convencer esses espíritos a abandonar essa viciação é aplicada constantemente. Porém, naquele caso específico, havia um grande obstáculo. Os encarnados estavam atuando como um imã poderoso de atração, o que impossibilitava a doutrinação daqueles espíritos, porque para eles é muito mais cômodo ficar ali pertinho dos seus companheiros encarnados. Por que eles iriam ouvir André Luiz ou Alexandre ou quem quer que seja? Se eles podiam fruir, desfrutar de um processo de vampirização constante, numa permuta energética constante. Ninguém ia escolher, né? A não ser o arrependido sincero. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério de doutriná-los com o tempo, com paciência, no plano espiritual. E aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. Notem que o trabalho da espiritualidade é contínuo, perseverante, paciente. Nenhuma mudança se dá de uma hora para outra. É preciso paciência, perseverança, dedicação. E isso os espíritos superiores têm de sobra. Eles não têm pressa, né? Deus não tem pressa. Então eles doutrinam aos poucos, com muita paciência. Existem equipes inteiras se dedicando à doutrinação desses espíritos. Uma hora, aquela sementeira dará frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Alexandre, então, destacava para André Luiz: não tenha dúvidas que toda a assistência possível está sendo prestada para eles. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isso se verifica somente em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Nessa simples frase está aí o principal argumento para o espírita que ensina aí nas casas espíritas de que não existe isso de plantar e colher, não existe esse rigor da lei divina, de que nós colhemos o que plantamos. Eu já ouvi isso de alguns membros, né, de centros espíritas, de que como Deus é bondoso e misericordioso na sua máxima elevação, não é bem assim que a gente planta e colhe. Mas está aí a resposta de Alexandre. Ó. Colhem o que semeiam. Se eles não foram resgatados ainda, é porque têm a vontade fraca, ignorância, a que estão vinculados voluntariamente. E aí essa expressão é fundamental. A escravidão referida por Alexandre aqui é voluntária. Eles querem estar presos ali, nessa permuta de energias
inferiores entre encarnados e desencarnados. Todos eles receberam convites, inúmeros convites, foram esclarecidos, houve diálogos constantes, mas eles querem continuar escravizados. Estão colhendo, então, o que semearam. Né? Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra, na conversa que estava acontecendo ali. Vamos ver o que os encarnados continuam a conversar. Faço o que posso, repetia o rapaz, em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Nós comentamos aqui no último estudo que esse rapaz aparenta uma vontade de mudança, mas é falsa. Alexandre já explicou aí que é muito mais dos lábios do que do coração. Então ele insiste em dizer: faço o que posso, quero mudar, mas nunca consegue. Sempre tem um fator externo, um terceiro que impede ele de sair dessa teia de aranha que está entregue. Não consigo obter a tranquilidade interior. Vejam a hipocrisia, porque se ele frequenta a casa espírita, se ele quer exercer uma mediunidade equilibrada, ele tem os seus momentos de tranquilidade interior, na oração, no contato com a espiritualidade, com o seu mentor. Então é mentira dele quando ele diz que não consegue obter tranquilidade interior. Em diversos momentos ele consegue, mas voluntariamente ele retorna para o sentimento escravizado de vinculação com entidades infelizes. A mãe, então, a senhora, diz o mesmo: ocorre comigo o mesmo fato. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Aí o que eu disse. Durante as preces coletivas, eles têm a tranquilidade, eles têm o envolvimento. Ela diz que é o único momento que ela consegue ter tranquilidade. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Percebam que é sempre externo. Eles nunca assumem, né? Que essas emoções vêm deles mesmos. Eles mesmos cultivam. Mas não. Emoções me assaltam. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo como náufragos sem orientação. Notem que os dois só lamentam, né? Mãe e filho. A filha mais nova, irmã daquele rapaz, tentou trazer-lhes a razão, mas eles não a ouviram. Falaram: você é muito nova, você ainda não passou o que eu passei, por isso que você é inocente assim. Nós vimos aqui, né? Então eles continuam só reclamando, é sempre culpa do outro, eles não conseguem. Ele diz então: compreendo a mamãe. Como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que ocupavam sua mente. Percebe que há um conúbio também entre mãe e filho? Ele está com seus dois obsessores, ela está com o obsessor dela, mas os dois alimentam a mesma ideia. A gente não consegue, a gente é coitado, essas emoções nos assaltam, a gente não tem força para vencê-las. Um vai alimentando o outro: é isso mesmo, eu também não consigo. Percebem como é difícil? A pessoa tem que querer. Ele diz: compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Então, eles têm o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo. Eles sabem o que precisa ser feito para vencer, para resistir às tentações, mas dão 1000 desculpas. Chegam a afirmar que as tentações transformam eles, transformam a sua vida. Um conjunto de erros. E aí não conseguem, né? Dizem não conseguir resistir aos pensamentos amargos.
Imagine sem o Espiritismo, hein? Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem. Ele vai inspirar de novo a menina, que lhe traduziu o pensamento num tom de respeito e carinho. Ela vai de novo se dirigir à mãe e ao irmão. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. O Espiritismo é uma doutrina de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a esquecer as obrigações do trabalho. Então ela já dá uma lição direta neles. Vocês estão ociosos. Vocês se encostaram na reclamação. Ao invés de trabalhar, ao invés de se atentar para as obrigações do trabalho, estão estacionados reclamando. É isso que ele está dizendo aqui. Esqueceram-se das obrigações do trabalho, mesmo conhecendo o Espiritismo. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Já falamos isso aqui milhares de vezes, centenas de vezes. Estamos aqui para a renovação íntima, reforma íntima, mudança de pensamento, atitude, conduta, para alcançar a vida superior. O Espiritismo dá o roteiro, dá o caminho. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Não é assim que as crianças agem? Só pedem. Só querem consolação, alegrias, conquistas, mas não querem se esforçar, não querem levantar da cama, arrumar a cama, acordar cedo para procurar um emprego, para se especializar, estudar. São crianças. Querem só a satisfação. Alguém me alimenta, alguém me dá dinheiro, alguém compra para mim o que eu preciso. Esforço próprio quase zero. Crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Tá vendo? Nós já comentamos isso há um tempo aqui. Muitos procuram o templo religioso para satisfazer seus caprichos. Eu quero um emprego melhor, quero comprar um carro, eu quero arranjar um parceiro, uma parceira. Eu quero. Vantagens pessoais. Se a gente procura os espíritos superiores apenas para satisfazer nossas vontades pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? A Terra não é uma escola, um hospital-escola? Estamos aqui para aprender, para passar de ano, para se esforçar. Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? Ela pergunta. Vejam quantas lições aquela criança está dando na mãe e no irmão, inspirada por Alexandre. É ele que está dando a lição, né? Recebemos um corpo, reencarnamos aqui só para descansar? Só para ter uma vida boa, estabilidade financeira, viagens, uma família unida e em paz, cheia de alegrias, sem nenhum problema emocional, psicológico, financeiro? Não é isso que muitas igrejas pregam aos seus fiéis? Frequente a igreja que Deus te dará prosperidade financeira. Nós não viemos apenas para as alegrias. Estamos num planeta em que se caracteriza o sofrimento, a expiação, como uma ferramenta de elevação. É ilusão achar que nós vamos passar pela Terra recebendo apenas alegrias. É uma ilusão. É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos.
os amigos espirituais superiores não suprimem a possibilidade da caminhada por nós mesmos. Eles não substituem a nossa caminhada, o nosso esforço, usando os próprios pés, né? Temos que usar os nossos próprios pés, caminhar por conta própria. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. Então é muito clara a mensagem. Nós não estamos aqui e os espíritos superiores não querem que sejamos mendigos na casa de Deus, necessitados. Eles querem que a gente seja trabalhadores, servidores do bem, fortes, generosos, sábios, assim como eles são. Logicamente, nós não vamos alcançar isso agora. É aos poucos, eles já são muito mais elevados. Porém, o que eles desejam é que a gente alcance, nem que demore, eles têm paciência. Mas eles não estão nos auxiliando para que nós vivamos uma vida preguiçosa, ociosa, sem esforço. É da lei divina que nós alcancemos somente aquilo que buscarmos. Batei e abre-se-vos-á, disse Jesus. Buscai e achareis. Dando a ideia clara aí de movimento. Buscai, ao imperativo. Buscai, batei. Não é parado, não é dormindo, não é deitado. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, a menina disse: Mamãe sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Então ela está dizendo: mãe, eu te quero bem, eu te amo, mas eu preciso falar essas coisas, porque a doutrina me ensinou. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. A lição que ela está dando é a lição que os Espíritos repetem o tempo inteiro para a gente. Aplicar o que aprendemos no Evangelho. Aplicar o que ouvimos na palestra quando vamos lá no final de semana ou no dia de semana. O estudo que fazemos aqui no canal, o Evangelho que fazemos em casa. Aplicar. Olha aí como está claro. Integração prática nos exemplos do Cristo. Prática. De nada adianta só ouvir, aprender, e aí desligar a live aqui, fechar o YouTube ou fechar o Evangelho e soltar um palavrão para o filho, para a esposa, para o marido, para o vizinho. Como a gente viu, né? Em outros estudos, chefes de casa espírita que no meio da palestra abria a janela e xingava as crianças que estavam fazendo barulho na rua. O que adianta, né? Em virtude de o instrutor haver interrompido a operação magnética, ou seja, a troca de energia entre obsessores e obsidiados, e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Então, André Luiz, enxergando aquela interferência, visualizando a influência do Alexandre na menina, ele começou a ter várias perguntas íntimas. Por quê? Porque ele via como era complexo para um médium psicografar. Como que podia ser tão simples aquela menina receber as ideias do Alexandre de uma forma tão fácil, aparentemente simples? Alexandre então explica: aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer
que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Então Alexandre explica que ele estava transmitindo o seu pensamento para a menina. Era diferente da psicografia. Por isso é menos complexo, porque a transmissão do pensamento é um movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Então essa transmissão de pensamento é muito mais comum do que a gente imagina. Ele chega a afirmar que nós encarnados estamos em constante permuta de ideias com desencarnados. E nós vemos isso nas invenções, nas inspirações dos músicos, dos artistas, dos inventores. Há essa permuta entre encarnados e desencarnados. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Lei da atração, permuta de pensamentos, emissão e recepção de vibrações e pensamentos, e a influência da vontade que transmite o pensamento, que carrega as ideias para outros indivíduos que estão às vezes muito distantes. Tudo isso é da lei divina. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Então ele dá vários exemplos da lei da atração, da identidade de pensamento. Criminoso vai se conectar com outros criminosos, ociosos com outros ociosos, e, no ponto positivo também, os bons se ligarão também por pensamento a outras pessoas boas que querem trabalhar. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Então, esse fenômeno da intuição, que é uma espécie de mediunidade que todos possuem, né? Quem não tem mediunidade ostensiva tem mediunidade intuitiva. A intuição é receber a ideia de outro ser, encarnado ou desencarnado. Aqui, mais especificamente, do desencarnado para o encarnado. A ideia que é soprada, que é transmitida pelo pensamento. Então, quando a gente faz uma oração inspirada, quando nós nos dirigimos a alguém que amamos, muitas vezes estamos inspirados, recebendo por intuição as mensagens. Era assim que o Alexandre transmitia para aquela menina as suas ideias. Intuição. E ele diz que isso acontece tanto no plano construtivo quanto no plano menos elevado. Ou seja, espíritos nobres nos transmitem ideias, da mesma forma que espíritos inferiores transmitem ideias para os seus obsidiados, os seus vinculados na carne. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Então, tanto aquela senhora quanto o seu filho estavam nessa permuta de sentimentos, de ideias, nessa intuição com entidades infelizes, num comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades físico-psíquicas. Então, aquelas entidades inferiores que nós já vimos o porquê de serem chamados de vampiros, eram hóspedes das possibilidades físico-psíquicas dos dois. Por que hóspedes? Porque foram convidados a fazer moradia na mente deles, na sua constituição físico-psíquica, ou seja, na sua mente, na sua emoção. Eles foram convidados a interagir, a intuir, a transmitir ideias, pensamentos e energias
numa permuta constante. Por isso estão sempre cansados, porque essa permuta não é sadia. Eles sugam e por isso são vampiros. Na palavra, no sentido da palavra, no conceito que conhecemos. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Então vejam, através do diálogo dessas três pessoas e das suas vinculações espirituais, Alexandre conseguiu passar uma lição importantíssima, que é, dessas três pessoas, duas estão vinculadas com entidades inferiores. E aí ele traz a lição dessa permuta de pensamentos inferiores. E dessas três pessoas, há uma que tem também uma vinculação, porém uma vinculação com uma entidade superior. Então são três exemplos de vinculação energética, mas dos três, dois são vinculações energéticas inferiores e um é uma vinculação energética superior. As disposições da moça, de apenas 16 anos, são diferentes da disposição de sua mãe e do seu irmão. Essa moça consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Olha que interessante. Não chega a ser uma mediunidade propriamente dita. É a intuição decorrente da sua espiritualização. Ela recebe as ideias, os pensamentos do Alexandre, espírito superior, num serviço espiritualizado, mas não mediúnico. E indicando a mocinha cercada de halo de luz maravilhoso, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. A menina, então, estava honrando a oportunidade da reencarnação. Recebeu um corpo para aquela nova oportunidade e estava com a mesma pureza. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Então era um espírito que não tinha ainda passado por situações emocionais muito graves na Terra, porque era uma criança, uma menina de 16 anos, mas ela dominava intuitivamente uma possibilidade de contato com a espiritualidade superior de forma clara e maleável. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Então, olha como a gente passa a compreender também o ensinamento do Cristo sobre a pureza das crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, né? No sentido de que elas herdariam os céus e que nós deveríamos imitar o coração da criança. E aí eu me recordo aqui do estudo do Evangelho que a gente fez, de que Jesus não disse que a gente tem que ser criança. Ele disse que a gente tem que sentir como se fosse uma criança. Por quê? Esse sentido da pureza. Então a moça de 16 anos, que é uma criança, ela ainda não tinha influência emocional inferior. Suas células não tinham influência tóxica, seus órgãos vocais não tinham ainda sido viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Olha só que curioso. Por mais que aquela moça, quando atingisse a maioridade, começasse a falar mal dos outros, começasse a sentir revolta, começasse a ser hipócrita, ela ainda não tinha chegado nessa idade. Então, ela era pura. Não como espírito puro. Porém, o seu corpo físico não tinha sofrido ainda influência de viciações comuns à Terra, porque ela ainda era criança. Olha que curioso. Era uma adolescente, 16 anos. Então, ela ainda não tinha se entregado à revolta, à maledicência, a nenhum sentimento negativo. Então,
facilitava o contato com a espiritualidade superior. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Vejam que ele ressalta que não significa que ela não era um espírito puro. O fato dele estar se comunicando com ela pela intuição não significa que ela era pura, um espírito puro na escala evolutiva dos espíritos puros. Era somente que ela ainda não tinha cometido deslizes. Não significa que ela não vá cometer depois, mas até aquele momento não tinha cometido. Não havia nenhum desvio na sua vivência na Terra. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas pela crença sincera e consoladora. Então era uma moça que acreditava no espiritismo, praticava o evangelho, estava dedicada ao bem e, como ainda não tinha atingido a maioridade ou tido experiências mais maduras, não havia se entregado às viciações que são comuns a esse mundo. Muito curiosa essa lição, porque ele deixa claro que ela não era um espírito nobre, no sentido da palavra de classificação dos espíritos, mas que ainda não tinha passado por experiências que contaminassem o seu corpo e seu envoltório energético, psíquico. Além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, vejam que ele não fala que ela não tinha dívida. Ela não tinha dívida muito grave. Ela tinha algumas dívidas, mas nada muito grave no passado. Condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra. Como ela não tinha uma dívida muito grande, a dívida era pequenininha, ou era razoável, não era grande a dívida. Então ela não sofria influência de entidades perversas que estão se movimentando aí, na sombra do mundo, nas ruas, nos locais de viciação. Por isso ela pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Então ele esclarecia André Luiz, olha, ela consegue receber o meu pensamento de espírito elevado porque ela não se contaminou ainda, ela conserva a pureza do corpo que recebeu, ela pratica o evangelho na medida do possível, né? Uma menina de 16 anos pratica o evangelho ali no seu dia a dia. Então, por isso ela pode perceber os pensamentos mais íntimos da espiritualidade superior que era ali representada por Alexandre. Vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Então ele fechou com chave de ouro a resposta para André Luiz. André Luiz perguntou: como que ela recebe o pensamento elevado tão facilmente? Por que eu não vejo esse processo na psicografia? Ele responde: porque ela conserva a pureza, porque ela ainda não se entregou à maledicência, à revolta, porque ela não tem dívidas muito pesadas e por isso não tem obsessores. Por esses motivos, ela consegue captar com perfeição o meu pensamento, traduzindo as ideias essenciais numa permuta magnética. Eram as condições atuais da moça. Isto significa, perguntou André Luiz, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Então vejam que André Luiz faz uma pergunta que eu acabei concluindo agora há pouco. Pelo modo de Alexandre responder, eu já percebi que a atitude da moça não era garantia de que ela continuaria assim no decorrer da sua vida, e nem que ela era um espírito puro. Alexandre então responde: não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual, e as cartas da felicidade ainda permanecem em suas mãos,
para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Perdão. Então vejam, Alexandre responde o que a gente conversou agora há pouco. A menina não era um espírito puro. E o fato dela receber a intuição da forma que recebeu não significa que ela seria um receptor de qualidade para o resto da vida. Dependerá dela. A escolha é sempre do indivíduo. A todo momento nós retornamos para essa lição. A escolha é sempre do indivíduo. Reflitamos então nas lições do estudo de hoje, agradecendo a espiritualidade, a André Luiz, a Alexandre, por dividir conosco o conhecimento e que nós possamos aplicar o que aprendemos aqui. Tomando cuidado com as companhias espirituais que cultivamos, com os pensamentos que emitimos e que recebemos, para não ficarmos na mesma condição desses dois indivíduos narrados na história, sempre dando desculpas pelas quedas nas tentações, sendo muito mais de boca para fora do que de coração, a necessidade da mudança, a vontade de mudar. Então que a gente estude essa obra aplicando às nossas vidas a necessidade de mudança, a vontade real de querer mudar e de se elevar e das companhias espirituais. Encerramos assim mais um estudo, convidando-os para os próximos estudos nos dias que se seguirão e pedimos, como sempre fazemos, à espiritualidade que abençoe a cada um que nos assistem, bem como a espiritualidade que também recebe essas lições através das obras complementares na figura de André Luiz. Pedimos, como sempre fazemos, a inspiração necessária para não distorcer os ensinamentos das entidades superiores que André Luiz convive e que nós possamos transmitir da melhor forma, da maneira mais didática, aos ouvintes, aos telespectadores, o real sentido da lição evangélica. E que eles também, na oração, na dedicação ao estudo, possam ter aumentadas as suas condições de compreensão dessas lições que estudamos diariamente. Que o Senhor prossiga a nos abençoar como sempre faz, e que essa inspiração que aprendemos aqui, através da intuição, possa ser uma constante em nossas vidas, onde os nossos mentores, nossos amigos espirituais, nossos entes queridos, nos orientem, nos enviem seus pensamentos e suas mensagens através da intuição. Para tanto, que nós cultivemos essa relação, essa permuta, através da boa conduta, dos bons pensamentos, da reforma íntima e, especialmente, do abandono das nossas paixões. Que a paz do nosso Senhor abençoe a cada um e estejamos sintonizados com os amigos espirituais, recebendo essas lições a cada dia, ouvindo seus conselhos, a fim de que alcancemos a felicidade de maneira mais célere, mais rápida. Só depende de nós, conforme aprendemos aqui a cada estudo. Graças damos a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso modelo e guia, e a Maria Santíssima pedimos as bênçãos, o envolvimento, o perdão das nossas ofensas, e que ela continue a amar a humanidade, resgatando os mais necessitados do fundo dos abismos do erro, da viciação, do suicídio. Graças damos ao Senhor Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado a todos por mais uma vez prestigiar o nosso trabalho
e que a paz do nosso Senhor abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo estudo.